professor Michel aqui, começa mais uma videoaula, dessa vez aula de História, aproveitando a videochamada que realizamos na aula 29 de julho. Acompanhe aqui o vídeo para você ficar aí atento ao que nós trabalhamos. Sobre o descobrimento do Brasil, tá? Em especial, falando aí sobre Pedro Álvares Cabral, né? E a escrita da primeira carta no nosso país. Tem alguns videozinhos aí, alguns materiais interessantes para iniciar essa conversa. Vamos ver aqui a embarcação dele. Ó. Na viagem ali para as Índias, né, que Cabral e a comitiva buscavam justamente essa jornada, tá? Buscavam atingir ali a Rota da Seda, né? Buscavam atingir ali as tão desejadas especiarias. Ele foi junto com a comitiva de 10 naus, certo? 10 embarcações de grande porte e 2 caravelas. Tem alguns textos que informam que, na verdade, não foram 10 naus, mas sim 11 naus e 2 caravelas. Ao todo, 13 embarcações aí que compunham esse grupo, tá? Onde Pedro Álvares Cabral ele seria o capitão-mor, ou seja, o capitão maior de toda essa jornada, de toda essa aventura. A gente vai ver aqui um videozinho mostrando justamente como eram as características, tá certo, dessas embarcações e, é claro, os espaços aí que existiam com relação ao uso para a tripulação. Lembrando, isso aqui é uma representação, tá certo? Uma representação aí de como era essa embarcação. Vai ter algumas modificações aí do original, tá? Pela questão justamente da época em que essa embarcação foi construída. Então vamos ver aqui esse videozinho para a gente poder conhecer um pouquinho dessa estrutura. Olá, galerinha do Matemática Militar. Olha que coisa legal, principalmente para a galera que vai estudar história aí para alguma prova militar. Essa é uma réplica da embarcação que Cabral chegou até o Brasil. Ela tem o mesmo tamanho do original, são 36 metros. Vamos conhecer ela um pouquinho por dentro agora. Ela por dentro tem exatamente o mesmo tamanho da original, só que era para quando o alimento estivesse acabando, para dividir o peso, para não ficar muito mais pesado um lado ou outro. Então, quando tem muito alimento lá, que era o depósito de alimentos, isso aqui estava aqui. Quando diminui os alimentos, jogava um pouco disso no mar para manter o equilíbrio da embarcação. Essas escadas não tinham, essa escada é só para a gente subir, mas eles subiam por corda. Aqui era o banheiro da época, o pessoal fazia as necessidades aqui e chutavam pro mar. E segundo a nossa guia, uma corda tipo essa era o papel higiênico da época. O pessoal se limpava, depois jogava no mar e limpava, lavava ele e voltava a ser papel higiênico novamente para quem ainda fosse usar. Os mais práticos, segundo ela, faziam aqui mesmo no parapeito, se segurava na corda. Agora eu vou mostrar para vocês o quarto do Cabral. Os outros tripulantes, né, dormiam lá embaixo, onde tivesse espaço, né? Lá embaixo é o porão dela, só que o único que tinha um quarto era o Cabral. Vamos lá. Nessa parte da frente da embarcação fica situado o quarto do Cabral. Não sei se reparem que ali tem uma imagem religiosa ali em cima, onde eu estou tentando aproximar, mas eu acho que não está dando para ver. Agora sim. E por último, o pavimento superior do navio. Bom, pessoal, isso é só para motivar vocês a estudarem. Um excelente estudo para vocês. Bom, pessoal, então como vocês viram aí, né, essa embarcação, ela possui uma certa extensão, né, mas dentre todos os tripulantes dela, o único ali que tinha realmente um espaço próprio, né, para poder descansar, para poder dormir aí, seria justamente o capitão, tá? Esse luxo não era um requisito para os demais marujos. E é claro aí a própria questão da higiene, né, como vocês já viram em aulas passadas, tá? Não é uma coisa assim tão comum aí nessa época. Tanto a questão das doenças causadas pela falta de vitaminas, né, de nutrientes necessários para o nosso corpo, quanto a própria questão aí da falta de higiene no banho e da própria questão de não ter
papel higiênico, tá, como nós temos hoje em dia, para poder fazer as nossas necessidades, tornavam aí esse ambiente um local propício para a questão de propagação de doenças e de parasitas, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho, então, continuando essa questão, falar aí quem foi, de fato, Pedro Álvares Cabral, né? E justamente aí uma curiosidade com relação a uma certa palavrinha aí, né? Que é essa palavra Dantes. O que é que significa esse Dantes? Vamos ver. Pedro Álvares Cabral, filho aí de uma família nobre, né? Os Cabrais, cujo símbolo do brasão seria as cabras. Ele foi nomeado aí como fidalgo pelo rei Dom Manuel I, certo? Depois tornou-se capitão-mor das embarcações que iriam para as Índias por novas rotas, nunca dantes navegadas. Essa é uma frasezinha aí bem conhecida, né, na história, para se referir justamente a esses novos caminhos aí que foram trilhados no passado. Mas o que significa a palavrinha dantes? Vamos ver. Relacionado à retrospectiva do tempo ou situação anterior da referência, a situação ou no discurso. Então, quando eu falo aqui nunca dantes navegado, tá certo? Eu quero dizer de forma bem simples que eu estou me referindo ao fato de que é a primeira vez que aconteceu, em comparação com outros navegantes daquela época, que trilhavam ali sempre próximos à costa da África, né, em busca das Índias. Cristóvão Colombo, ele teve a ideia ali de passar pelo Mar Atlântico, tentando chegar nas Índias, mas ele não sabia que tinha chegado em outras terras. Foi só ali através de Pedro Álvares Cabral, certo? E de outros navegantes, que se descobriu realmente que existia uma nova terra, um novo continente, uma nova massa de terra ali, e que essa massa de terra possuía inúmeras riquezas, que no caso do ouro e da prata só seriam explorados muitos séculos depois. O que foi explorado na época de Cabral, tá? Principalmente aí nessa época do início da colonização, foi a questão do pau-brasil e, é claro, também de algumas espécies que são específicas aqui do nosso continente. A descoberta. Alguns pesquisadores e historiadores discutem a questão do uso do termo descobrimento para a chegada dos europeus no continente americano, em especial devido a um pensamento recorrente na época das grandes navegações, o chamado eurocentrismo, que é essa ideia da Europa como centro do mundo, certo? Vamos ver aqui com mais detalhes essa explicação do que é o eurocentrismo, né? E depois a gente vai ver aí sobre essa questão de quem descobriu. Sejam todos bem-vindos ao canal Para Gostar de História. E o nosso tema de hoje é: o que é eurocentrismo? Nas suas aulas de história, você já ouviu falar essa palavra, eurocentrismo. Mas você sabe o que ela significa? Eurocentrismo é um sistema ideológico onde a cultura europeia é colocada como a mais importante das culturas do mundo moderno. É uma maneira de explicar a história, a economia e a sociedade do mundo a partir do ponto de vista europeu. Mas será que foi sempre assim? Bem, tudo começou na época das grandes navegações, lideradas por Portugal e Espanha. Naquela época, os países europeus estavam saindo do período conhecido como Idade Média. Os europeus estavam delimitando seus territórios, formando países que eram liderados por um rei absolutista e tinham um novo modelo econômico voltado para o enriquecimento de suas nações, o mercantilismo. Começava a chamada Idade Moderna. Interessados no comércio com o Oriente para comprar as famosas e caras especiarias, e sem poder fazer isso pelas rotas tradicionais, que foram bloqueadas pelos turcos otomanos na tomada de Constantinopla em 1453, os europeus buscavam uma nova maneira de chegar ao Oriente por rotas marítimas. E nesse caminho foram dominando territórios que não eram conhecidos pelos europeus, os chamados descobrimentos, e praticaram um colonialismo que nesse primeiro momento vai do século XV ao século XIX. O colonialismo é uma forma de imposição de autoridade de uma cultura sobre a outra. Considerando os povos do continente americano atrasados, os europeus impuseram sua língua, costumes e religião a esses povos, com o ideal de salvá-los de um estilo de vida selvagem. Então, agora, explorar aqui um pouquinho, tá certo? Com relação a essa questão
através da descoberta do nosso continente, tá bom? A explicação do próprio dicionário dessa palavrinha eurocentrismo, que a gente vai ver muito aí nos livros de história, tá? Falando aí desse período, tanto das grandes navegações, quanto também do período colonial, que segue logo após a descoberta do nosso país, tá? Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história antiga é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. O espanhol Vicente Pinzón pode ter sido um deles. Companheiro de Cristóvão Colombo no descobrimento da América em 1492, ele teria passado por aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. No relato de sua viagem, faz uma descrição minuciosa do contato nada amistoso com os índios potiguar, de uma belíssima praia com ponta de areia, provavelmente Jericoacoara, no Ceará, além de presenciar um estrondoso encontro de um rio com o mar, possivelmente a Pororoca do Amazonas. A maior prova desta viagem é o mapa do cartógrafo Juan de la Cosa, feito com as anotações de Pinzón, no qual parte do Nordeste brasileiro está mapeado, bem antes dos portugueses aparecerem por lá. Polêmicas à parte, é fato que o nosso país só passa a existir para o velho mundo a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, que o batiza de Vera Cruz. Mas logo depois, Dom Manuel, rei de Portugal, muda o nome e a data para coincidir com o feriado de Santa Cruz em 3 de maio. O nome do nosso país tem uma outra história. Quase 200 anos antes da chegada de Cabral, a Ilha Brasil, ou Ilha Abençoada, já fazia parte do imaginário europeu, que aparecia, inclusive, nos mapas náuticos em diferentes localizações, assim como as Antilhas. Estas representações eram baseadas não só em lendas, mas também nos relatos de muitos navegadores, que diziam ter encontrado terras desconhecidas no Ocidente, depois de muito tempo no mar. A partir de 1500, essa conversa de pescador revelaria-se bastante profética. O pau-brasil, madeira usada para tingir tecidos, era tão abundante por aqui que daria nome às nossas terras. Embora o Brasil aí tenha tido a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, né, ele só recebeu de fato o seu nome que nós temos hoje em dia alguns anos depois, certo? E o próprio continente onde nós estamos, né, a América, ela só recebeu o nome a partir ali de 1507, graças ao navegador, né, que também era um bom contador de histórias aí, Américo Vespucci. Tem alguns aí que até dizem que Américo Vespucci, na verdade, ele não viveu tantas coisas nessas viagens quanto ele relata em seus textos. Muitas delas ali, na verdade, foram enfeitadas, né, para deixar a história mais interessante, a chamada história de pescador. Mas aí, fatos à parte, né, se realmente aconteceu tudo aquilo que ele disse nas suas navegações ou não, né, o nosso continente realmente aí acabou recebendo esse nome América em homenagem a ele. E o nosso Brasil, né, que antes de ser Brasil, antes de ser Ilha de Veracruz, ela também possuía outros nomes, né, como a gente vai ver aí um pouquinho nas aulas seguintes, como é o caso da chamada Terra das Aves, a chamada Pindorama, a chegada dos europeus, seja ele Cabral, seja ele Américo Vespucci, seja outros que chegaram depois, tá? Nós temos que lembrar o seguinte, pessoal, independente de quem chegou primeiro, se foi descoberta ou não, tá, dessa terra, aqui já existiam pessoas, etnias diferentes, né,
os chamados povos indígenas, que já tinham aí as suas casas estabelecidas nesse território, que infelizmente, compreendido por todos, atualmente na parte da história, né, infelizmente, muito da história desses povos indígenas foi se apagando, né, foi sendo apagada aí pela ação europeia, tá, o chamado eurocentrismo, deixou de reconhecer muito dessa história, desses povos, dessas etnias. Vamos ver aqui um pouquinho, um pedacinho desse vídeo, falando algumas das etnias que existiram aqui no Brasil e que ainda existem, tá certo, no nosso país. Embora muitos dos indígenas e descendentes de indígenas que nós temos no Brasil hoje em dia, não estão mais presos apenas à floresta, apenas a viver dentro de aldeias, tá? Existem indígenas que vivem em cidades que são povoadas, têm aparelhos, tem aparelhos eletrônicos, tem carro, tá bom? Então, o indígena de hoje em dia, ele é bem diferente do indígena lá de 1500 e antes disso, ok? É importante que a gente entenda, quando a gente falar de indígena, que o indígena que a gente geralmente fala nas escolas, né, aquele indígena que usava penal, né, que usava a pintura tribal, tudo mais, ele foi se modificando também ao longo do tempo, através aí também desse contato com os europeus e os seus descendentes. A gente vai ver aqui um pouquinho disso, para que nas outras aulas seguintes a gente possa trabalhar um pouquinho mais sobre essas populações indígenas. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Paulo, não sei responder nada, não. O índio? Não, nada. Não sei. Mas do índio eu não entendo nada, não. De índio. O índio acho que seja uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe, acho que no Nordeste. No Goiás, né, na Amazônia. Acredito que no Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinimburum Rehé, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak, o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que é que eu aprendi sobre o índio? Bom, vamos deixar essa parte para continuar em outra aula. Mas vocês já tiveram uma noçãozinha, né, que algumas pessoas ainda têm aquela noção do índio, mas no passado, né, muitos não entendem que realmente ainda existem tribos, etnias indígenas vivendo na sociedade atual, certo, minha? E isso se deve muito à questão tanto da falta de conhecimento, certo, com relação a essa realidade, quanto principalmente a essa questão de que pouco se fala na história, né, pouco se fala na nossa sociedade, do índio na vida atual. Se fala das contribuições do passado na questão de comida, na questão de roupas, né, na questão de hábitos de higiene, como se fosse apenas lá atrás. E nisso, deixe-se de discutir, deixe-se de pensar e refletir sobre o presente. A gente vai ver depois um pouquinho mais aí sobre esse vídeo, mais à frente em outras aulas. Vamos seguir aqui rapidamente, só para que a gente possa chegar aí na carta de Pedro Vaz Caminhas, né, que é justamente o nosso foco na aula de hoje de História. Aqui vocês estão vendo, ó, um mapazinho, tá certo? Um infográfico, que está disponível ali justamente no Instagram do professor Michael, tá? Depois vocês podem acessar ali pelo Instagram, para que vocês possam copiar, quem quiser copiar, ou então imprimir, tá certo? Como uma forma aí de revisão sobre quem foi aí Pedro Álvares Cabral, né? E se ele realmente aí descobriu o Brasil, tá bom? Esse material está disponível lá, eu já coloquei no grupo do WhatsApp para que vocês possam acessar também. E agora vamos ver aqui brevemente essa carta escrita por Pedro Vaz Caminhas, né? Para o rei de Portugal, tá bom? Esse é um videozinho animado, bem curtinho aí,
falando um pouquinho do que tem nessa carta, né? A linguagem que foi utilizada nessa carta, para que a gente possa conhecer um pouquinho dessa história, tá bom? Depois a gente vai explorar mais dessa carta em aulas seguintes. A Carta de Pero Vaz de Caminha, também conhecida como Carta El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, é considerada o primeiro documento escrito da história brasileira. Nela, Pero Vaz de Caminha, que era escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral, registrou as suas impressões sobre a terra recém-descoberta, endereçadas ao monarca Dom Manuel I, rei de Portugal. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, e essa carta, marco literário brasileiro, foi redigida em 1º de maio do mesmo ano, onde posteriormente seria a cidade de Porto Seguro, na Bahia. A partida de Belém foi 9 de março. Seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, topamos alguns sinais de terra, ao qual o capitão pôs o nome do Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz. E quinta-feira, lançamos âncoras, já lá estavam 18 ou 20, partos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nicolau Coelho somente arremessou-lhe um sombreiro preto, e um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, vermelhas e pardas. Afonso Lopes tomou 2 daqueles homens da terra, levou-os à capitaina. O capitão estava com um colar de ouro, muito grande, ao pescoço. Um deles fitou o colar do capitão, e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo, tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, e olhando-nos. E hoje que é sexta-feira, 1º dia de maio, e quando nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim como nós estávamos, com as mãos levantadas. Desde Porto Seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha. Essa carta, a gente vai trabalhar um pouquinho com ela, foi a primeira carta aí que foi escrita justamente no território, tá certo? Do nosso país. É a primeira carta, embora escrita por um português, né, que representa esse início da nossa nação, tá bom? Então a gente vai estudar um pouquinho também sobre isso nas aulas de português. Mas para a gente poder concluir a nossa atividade de história, né, vamos falar aqui um pouquinho agora do que temos no livro de vocês, página 68 e página 69. Eu vou pedir a ajuda de vocês aqui, 2 alunos, que poderiam me ajudar na parte da leitura do texto que temos aí sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral, né? E esse encontro dos nativos e dos portugueses. Quem poderia me ajudar? Deixa eu ver. Eu. Raisla. E quem mais poderia me ajudar? Mais algum outro voluntário aqui conosco ainda? Não? Ok. Então, Raisla, você poderia me ajudar aqui a ler essa partezinha? Já que não apareceu outro voluntário, você vai ler essa partezinha da viagem e do encontro entre nativos e portugueses, tá certo? Ok. A viagem de Pedro Álvares Cabral, nomeado pela coroa portuguesa para comandar uma expedição para a Índia. Pedro Álvares Cabral recebeu ordem para tomar posse, em nome de Portugal, das terras que encontrasse no caminho. Durante a viagem, em vez de seguir a rota para Calicut, Cabral desviou do caminho, pois, naquela época, suspeitava-se que, ao sul do continente que Colombo havia alcançado, existiam outras terras. Assim, em 22 de abril de 1500, a frota chegou ao local que, depois, teria chamado de Brasil.
Cabral aportou na região da atual cidade de Santa Cruz Cabrália, na Bahia, nativos e portugueses. Quando os portugueses encontraram os nativos, ofereceram a eles chapéus, colares e crucifixos, como faziam na África Ocidental. Em troca, receberam dos indígenas cócares, arcos e flechas. Dias depois, os tripulantes de uma das embarcações da frota voltaram a Portugal para dar notícias ao rei. Alguns homens ficaram no local e o restante da expedição seguiu viagem para Calicut, na Índia, onde chegaram em setembro de 1500. Ok, então no caso aqui, ó, como vocês viram, tá, turminha? Essa viagem que Pedro Álvares Cabral e a comitiva dele realizaram, chegou aqui no Brasil nessa época de 22 de abril de 1500, né? Alguns permaneceram aqui entre os indígenas, tá? Enquanto uma parte da tripulação voltou para informar ao rei, juntamente aí com a carta de Pedro Vaz de Caminhas, né? E o restante seguiu viagem aí, depois de reabastecer os suprimentos, em busca seu objetivo, né? Que era ali a cidade local, conhecido como Calicut, que fica justamente nas Índias, que era parte do domínio ali português, tá certo? Tinha um porto português nessa cidade de Calicut. Vamos ver agora as questõezinhas para a gente responder juntos, tá bom? E na sequência aí, durante a tarde, vocês podem revisar através do material que vai estar disponível no grupo. Vamos ver aqui, sexta questão. Vou fazer a leitura dela e eu vou explicando alguns pontozinhos rápidos, breves, com relação a essa viagem. Observe a linha do tempo com os principais marcos da expedição portuguesa e as rotas marcadas no mapa abaixo. Então nós temos ali, ó, 1415, né? Foi a conquista de Ceuta, foi o pontapé inicial que garantiu esse início das viagens, das navegações. 1418, foi a chegada na Ilha da Madeira, foi a primeira colônia portuguesa nessa época. Em 1427, nós vamos ter a chegada à Ilha dos Açores, tá? Também aí uma colônia portuguesa. Em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, né? Que na época ainda tinha esse nome, mas depois dessa conquista passa a se tornar Cabo da Boa Esperança. Rei da época nomeia como Cabo da Boa Esperança, simbolizando essa nova rota que foi descoberta, né? Essa passagem descoberta aí ao sul da África. Em 1498, Vasco da Gama chega à Índia finalmente, e em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Então, ele vai ser aí o primeiro português que aporta aí nas terras do continente americano. Falado em aulas passadas, nós já tivemos outros europeus que chegaram aqui nesses continentes, né? Como foi o caso de Cristóvão Colombo, tá? Foi aí o primeiro a chegar oficialmente no continente americano, mas na época ele ainda achava que se tratava das Índias. Só depois da descoberta de Pedro Álvares Cabral e de Américo Vespucci, né, foi que se confirmou que se tratava de um novo continente, de uma nova terra realmente. E aí nós temos aqui algumas questõezinhas para que a gente possa responder. Vamos ver. Preenche os quadros com os números de 1 a 6, seguindo a ordem cronológica da chegada dos portugueses aos locais indicados no mapa. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui essa ordem, né, cronológica que está aqui, vamos ver agora quais são os números aqui que a gente vai acrescentar nessa questãozinha. A descoberta ali dos Açores. Qual seria o número que eu vou acrescentar aqui nessa questão aí do meu livro? Qual seria o número, pessoal? Eu coloquei 2. Número 2? Será que é o número 2? 10. Número? 3. Número 3, correto. Vai ser o terceiro evento, tá certo? Da época aí das expansões portuguesas. A Ilha da Madeira, a chegada na Ilha da Madeira, que se torna também uma colônia portuguesa.
Qual seria aí? 2. 2, né? 4. Quem marcou aí o número 2, tá correto, tá bom? A cruzada aí, ó, pelo Cabo da Boa Esperança. Seria que é 1? Será que vai ser o primeiro? Vamos ver. 4. Vai ser o número 4, isso aí. A chegada finalmente aí dos portugueses às Índias. 5. 5, não é isso? Muito bem. A chegada aí dos portugueses no Brasil. 6. 6, né? 6. Um grande evento. E a conquista de Celta, né? Vai ser aí o pontapé inicial dos portugueses nesse período, beleza? A 7ª questão, pessoal, a gente vai continuar depois, a gente vai ver a resposta. Eu quero que vocês tentem descobrir o seguinte, ó. Quais trocas aconteceram entre os portugueses e indígenas no Brasil nos primeiros contatos entre eles? A gente viu vários vídeos, né? Comentando esse contato que os portugueses e indígenas tiveram. Também viu aí essa leiturazinha. Eu vou deixar para que vocês tentem descobrir, e na aula seguinte de história, quando a gente voltar aí a falar sobre Pedro Álvares Cabral, sobre a descoberta do Brasil, a gente vai ver a resposta que vocês colocaram, tá bom? Tranquilo, turminha? Sim. Então, vou finalizar aqui a nossa gravação